em reverência à palavra do nosso Deus. Estende as suas duas mãos para cá, por gentileza, e fala assim comigo: Deus, fala forte, irmão. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida e o ministério do missionário David. Usa ele poderosamente para falar conosco essa noite. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Som, 1, 2, ei. Amém. Deus abençoe os irmãos. É muito bom, depois de um certo tempo, voltar à igreja e poder servir vocês, poder trazer algo que Deus tem ministrado no meu coração, algo que Deus tem me ensinado. Quero ressaltar também que, geralmente, quando eu falo sobre o reino de Deus, eu me empolgo um pouco, né? Então, geralmente, é porque hoje o reino é a minha vida, não é o meu negócio, né? Então, eu vivo por isso aqui. Eu prezo o que eu vou dizer a vocês hoje. Então, que vocês possam reter. Eu sei que é difícil a gente reter tudo, mas eu sei que Deus, em alguma parte, em algum momento, Ele vai falar com o seu coração. E tudo que eu vou dizer aqui é para que você se analise. Simplesmente não se culpe. Não é para que você se culpa. Não, é para que você se analise. Para que você veja os exemplos, que você tome ao seu coração. Que isso vá à sua mente, né? E gere uma mudança. Abra suas Bíblias em Marcos 8. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 8. Chama Segunda Multiplicações dos Pães e Peixes. Certamente vocês já ouviram alguma coisa sobre isso, mas acho que vocês talvez... Eu quero falar não do milagre da multiplicação, eu quero falar da atitude de Cristo, dos discípulos e da multidão com relação a isso. Então, naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si mesmo, chamou a si os seus discípulos e lhe disse-lhe: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7 pães. Então, à primeira vista, a gente vê que eles estavam no deserto, né? Só que, diferentemente da primeira multiplicação de pães, onde só tinha judeus, agora havia estrangeiros que caminhavam com Cristo, que por ter visto fazer milagres, Cafarnaum, Jerusalém, Judéia, Betânia, Galiléia, o acompanhavam. Então, por onde ele passava, certas pessoas já o acompanhavam. Não, esse cara deve ser o profeta, porque para eles não era o Messias, era o profeta. Cristo era profeta. Então eu vou seguir Jesus, né? Então não havia só judeus. Diferentemente da primeira, agora havia um outro povo. Jesus, sabendo disso, o que ele diz para os seus discípulos? Olha, eu tenho compaixão nessa gente, porque faz 3 dias que eles me seguem, que eles me ouvem de cidade em cidade, ou de deserto em deserto, e eles não comeram nada ainda. Eles estão aqui, e muitos deles vieram de longe, né? E se eu deixá-los ir embora agora, eles morrerão pelo caminho, porque eles estavam fracos. Imagina, a gente ficar um dia sem comer, e a gente, nessa rotina, né, de São Paulo, que é bem forte, a gente já sente o corpo dar uma baixada. Imagina num deserto, onde é muito calor de dia, extremamente frio à noite, sem comida, sem água. Então eu imagino que o povo estava numa situação bem crítica. Porém,
Não é nesse ponto que eu quero chegar. Quem estava do lado de Jesus? Exatamente. Se Marcos faz a questão de relatar que aqui é a segunda multiplicação de pães e peixes, então os discípulos certamente aprenderam alguma coisa com a primeira, ou pelo menos eles viram já Cristo multiplicar os pães, né? E tendo eles caminhado junto com a multidão, porque o texto não fala, não, a multidão seguiu Cristo, mas os discípulos ficaram em algum lugar. Não, seguiram todo mundo junto. Então a mesma necessidade que os discípulos tinham de fome e sede, a multidão também tinha. De alguma forma, não há relato se os discípulos comiam à parte com Cristo ou não, mas a questão é que eles não se atentaram para o povo. Eles não se compadeceram. Eles estavam com Cristo, aprendendo de Cristo, diretamente do Mestre, mas eles foram incapazes de olhar para o lado e falar: Mestre, esse povo te acompanhou 3 dias, ou vem te acompanhando de tanto longe. Eu já vi você multiplicar pão. Eu já vi você, não sei, multiplicar peixe. Por que você não faz de novo? Não. A Bíblia brinca quando fala que Cristo chama os seus discípulos e fala: eu me compadeço desse povo. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que os discípulos hoje, nessa mensagem, somos nós, somos a igreja. É a igreja. Então, nós que estamos aprendendo de Cristo, nós que estamos aprendendo dia a dia com a sua palavra, nós devemos também atentar, não só para as necessidades espirituais das pessoas, mas para o corpo, porque o indivíduo não é só alma, é corpo. Ele come como você, ele bebe como você, ele respira como você, ele anda como você. Então, Cristo estava passando uma mensagem para eles que é assim: olha, eu não vou estar com vocês todo o tempo, então vocês devem se atentar a essas coisas. E saber que se eu tenho esse sentimento, porque se eu tenho compaixão por alguém, se compadecer, é tomar a sua dor de tal forma para mim, para que também eu possa suprir. Se Cristo tinha essa necessidade, então ele queria ensinar algo. Ok? E assim seguiu o diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Só que algo interessante acontece. Quando os discípulos indagam Jesus, falam assim: mas como que a gente vai poder alimentar esse povo todo no deserto? Eles se esqueceram, né? Aí Cristo vira para eles e fala assim: mas espera aí, quantos pães vocês têm? 7. Então, são esses 7 pães que a gente vai alimentar a multidão. Então eu acho interessante que Cristo, além de nos incentivar a caminhar com Ele, Ele nos ensina algumas lições que talvez no meio do caminho a gente perde, a gente se esquece. Sendo que o recurso para alimentar a multidão estava na mão dos próprios discípulos, não estava mais no povo. Ele não virou e falou assim: Jesus, olha, tem um discípulo aí, ou não, tem um menininho aí, uma senhora, alguém que tem peixe e pão. Não, agora estava com os discípulos, estava na mão deles. E eles foram incapazes de, mais uma vez, porque foi falta de fé. Primeiro indagar o mestre: como que a gente vai alimentar todo esse povo? E aí depois falar assim: eu tenho 7 pães. Eu não culpo os discípulos, porque nós muitas vezes somos assim. Eu sou assim, nós somos assim. Nós vivemos com Cristo, nós viemos para a igreja, nós começamos a caminhar com o Senhor. O Senhor faz milagre em nossas vidas, Ele nos ensina a caminhar com Ele. Ele prova o seu amor dia a dia para conosco, né? E quando as coisas acontecem novamente em nossas vidas, ou passamos por alguma dificuldade diferente, a primeira coisa que a gente faz é esquecer do que Cristo fez. Esquecer da experiência. Esquecer da graça, do amor, daquilo que Ele fez. Nós se esquecemos. E é o que estava acontecendo, eles se esqueceram. E outra, eu imagino assim: quando a gente não pode suprir a necessidade das pessoas, ou quando eu não posso mudar o mundo, eu simplesmente não me preocupo. É o que estava acontecendo ali. Eles não estavam preocupados, sabe por quê? Porque eles não podiam mudar a situação das pessoas. Então eles... Mas eu quero atentar para vocês hoje: há algo em nós, há algo na igreja, algo em cada um de vocês que Cristo deu a vocês, que é de vocês, que Ele quer usar de alguma forma para o reino.
assim como ele usou os discípulos. E outra, eram 7 pães. Ali havia, só de homem, era 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, às vezes a gente pensa que o nosso pouco é pouco. E aos nossos olhos ele é pouco. Mas para Deus não. Se isso é o melhor, se isso é o que você tem, é o suficiente. É o que basta. É o que basta, para Deus é o que basta. Como o pastor disse, Deus não quer simplesmente ofertas mirabolantes, atitudes de grandeza. Deus quer o coração. Se ele não pode ter seu coração, não adianta as suas atitudes, você vai para o inferno do mesmo jeito. Enquanto a gente não entender que a salvação não é simplesmente capa, sistema fariseu, eu mudo meu comportamento, mas não mudo meu coração, nossas atitudes não vão refletir nada. Porque na verdade, o nosso exterior só reflete o que está dentro de nós. E o que muda são os ensinamentos, é reter os ensinamentos de Cristo. Outra, eles tinham uma coisa a mais do que nós, eles andavam com o próprio Mestre. Estavam com Cristo. Estavam com Cristo. E ainda assim se esqueceram. Só que, tirando agora o foco, o nosso foco da igreja, da responsabilidade da igreja de não simplesmente converter as pessoas, mas se atentar que nós devemos resgatar o indivíduo da onde ele está e jogar ele simplesmente ou enxertar ele numa sociedade onde ele possa ter dignidade, onde ele possa tomar banho, onde ele possa ter o necessário que uma pessoa pode ter para sobreviver, comida, um sono, uma casa para dormir. Isso é o mínimo que um ser humano vive. Nem cachorro vive sem comer. E as pessoas às vezes vivem assim. Acho que viver, só o fato de viver com o necessário já é... Nós não fomos feitos para viver simplesmente com o necessário. Não somos assim. Deus não nos criou simplesmente para viver com o necessário. O necessário não é simplesmente financeiro. É em tudo. Espiritual, nossas atitudes. Sendo assim, aquela multidão, ela tem um diferencial. Ela também é diferente da primeira multidão, porque a primeira multidão, quando Cristo multiplica os pães, eles querem coroar Jesus e falam, não, você é rei. Agora a gente sabe que você é o cara, porque você alimentou todo mundo aqui. Você multiplicou pães, você curou o cego, então a gente quer coroar. E a Bíblia fala que Jesus, sabendo da intenção do coração deles, sobe para o monte. Porque ele não aceitaria ser coroado aqui na terra. Ele não aceitaria essa honra, porque ele iria para a cruz. Então ele não poderia simplesmente ser rei aqui. O reinado dele era muito, se estendia muito mais do que um governo terreno. De governo de Israel, Cristo estava tentando para algo eterno. Para o nosso governo, para nos governar na eternidade. Então o que acontece? Sabendo do coração da multidão, ele sobe. Mas Cristo não viu simplesmente o que a multidão falou, não, ele é rei, não. Cristo viu que a multidão também o seguia, porque ele tinha feito milagres e porque ele tinha dado a elas o de comer. E esse é o mais triste para mim. Porque o próprio Cristo vira para a multidão e fala assim, olha, vocês me seguem? João 6, versículo 27 até o 30 fala isso. Vocês me seguem porque vocês comeram do meu pão. Porque eu de uma certa forma supri a necessidade física de vocês. Não porque eu simplesmente sou profeta e fiz milagre. Não porque vocês acham que eu sou Cristo. Então a multidão não estava ali se simplesmente Cristo virasse assim, olha, hoje eu não vou alimentar vocês. A multidão ia embora. Para eles a motivação maior deles era algo físico, algo momentâneo. Tanto que não sei se foi um fariseu ou alguém da multidão vira para Jesus e fala assim, dá-nos do pão que Moisés deu para o povo no deserto. Usou a lei ainda para indagar Jesus de uma necessidade física. De um momento específico do povo onde Deus estava construindo uma história lá atrás. Trouxe a lei e indagou Cristo. Aí ele falou assim, vocês simplesmente me seguem por causa do pão. Vocês usam as minhas palavras para me indagar sobre alguma coisa. Não porque me amam, porque querem o que eu tenho a dar a vocês. E aí eu parei e pensei em casa, será que, isso não impediu que Cristo fizesse o milagre?
Porque ele sabia do coração das pessoas, mas isso mostrou e revelou os discípulos e aquela multidão, o coração deles. Aonde estava o coração? Meu irmão, essa vida aqui vai passar. E ela passa rápido. E a gente sofre, a gente sorri, e a gente baderna, e a gente dorme, a gente tem momentos bonitos, e a gente vem para a igreja. Mas passa. Passa, isso passa. A euforia de uma bênção, de uma conquista, passa. A gente fica doente, fica bem. Essas coisas passam, elas vêm e vão nas nossas vidas. Mas uma coisa que nós teremos que lidar pela eternidade, e uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é pelo qual motivo nós ainda estamos aqui. Essa para mim é... Porque se essa para mim não é a principal motivo ou razão, se essa não é a pergunta mais importante, por que eu estou aqui, por que Deus me trouxe aqui, qual é o propósito que eu tenho, eu vou embora, eu fecho minha Bíblia e vou embora. Eu não tenho serventia, eu não sou útil para Deus. Porque Deus, quando pensou em você, fez uma história. E Ele falou, olha, tem coisa que só o Alex pode fazer. Tem coisa que só a Brígida pode fazer e ensinar. Tem coisa que só o Wilson pode louvar e pode pregar e pode alcançar. E se o Wilson não fazer, aí é um problema, porque ele vai prestar conta com Deus. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu falo assim, Deus não vai me cobrar por aquilo que Davi fez. Porque eu não sou Davi, eu não sou profeta, eu sou David. Sou simplesmente um homem que nasceu num século, em uma geração, para servir a minha geração. Deus vai cobrar o que Ele tem para mim. Ele não vai cobrar a fé de Moisés na minha vida. Primeiramente, eu não nasci para governar. Eu nasci para servir. Aqui, a gente entrega algo útil às pessoas. A gente serve. Aqui a gente não ganha glória. Porque é bonito você vir falar um monte de coisas, né? É bonito seguir a Cristo, igual os discípulos estavam falando, mas as coisas ficam difíceis. Lá no capítulo 34, do 8, quando Jesus chega e fala assim, então a multidão me segue, né? Então tá bom, aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz, vai. Então vem, se todos vocês querem me servir mesmo, então tá bom, vou dar uma coisa para vocês. Se vocês conseguirem lidar com isso, então vocês podem me seguir. Pega sua cruz e me segue. Morre comigo. Enfrenta o sistema fariseu e outra, enfrente a vergonha junto comigo, porque depois a vergonha vai vir. Enfrenta isso comigo e vai comigo até a cruz. Pega as pedradas e as pedras, coloca no bolso, serve as pessoas, continua servindo e vem após mim. Se mata todo dia, se nega todo dia. Não considera os seus objetivos como o mais importante. Vem comigo, vem morrer comigo. É isso que ele estava dizendo. Depois de ter feito milagres. Depois de ter falado para o povo onde estava o coração deles. E ele falou para os discípulos isso. Venha após mim. Pois quem aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, ou perder a sua vida, né? Ou ganhar o poder, ou deter o poder, ou ter o que quer na vida, mas ainda assim passar por ela sem fazer nada, sem deixar nada, e ainda assim como um nada. Veio na vida, não fez nada. Você não serviu, você não fez nada. Você só viveu para si mesmo. É muito egoísta, irmão. É muito egoísta. Você vem para servir a você mesmo. Cristo estava indagando os discípulos. Vocês estão aqui para servir. Vocês estão aqui para se compadecer dessas pessoas. Para ver o sofrimento delas. Então a igreja, não Jesus Avivamento Próspero, a igreja, o corpo, é sal, é luz, mas para entregar alguma coisa às pessoas, nós entregamos alguma coisa. Se o evangelho simplesmente serve para que eu venha aqui, receber uma palavra, me sentir bem, voltar para casa e continuar a mesma coisa, você não está vendo evangelho. Isso não é evangelho. Isso é egocentrismo. Você está vendo para você. Para mim, a maior razão do evangelho era o que Cristo estava demonstrando. Viver para alguém. Dar algo a alguém. Servir as pessoas. É difícil, irmão. É difícil porque as pessoas têm defeitos. As pessoas vão mentir, vão te enganar, vão te trair, sabe? Elas vão virar as costas para você, elas não vão te ligar, sabe?
Elas vão olhar para você na rua e vão atravessar a rua. E quando você estiver lá no seu quarto, 3 horas da manhã, orando, falando para Deus por quê? Quanto muitas vezes eu fiz, você não vai ouvir nada de Deus. Porque é assim. Existem as coisas boas do Evangelho. A comunhão, a graça, o amor, sabe? E eu entendo, e quando eu entendi que o maior foco do que Jesus estava ensinando para eles era, olha, quando vocês ganharem sua vida, entenderem o propósito de vocês, que é falar da mensagem, e por gratidão, ganhar a sua vida, vocês entregam algo. Porque a minha resposta a Deus, a minha vida hoje, porque muitos falam, por que você foi para missões? Porque eu entendi que a minha gratidão a Deus é a resposta pelo reino. É pela gratidão que eu vou embora. É pela gratidão que eu sirvo, porque Ele me serviu, que Ele já me deu. E quando eu tenho essa visão, eu tenho problema em casa, minha mãe tem cirurgia, ela reclama todo dia que dói. Sabe, eu tenho que lutar pelo meu sustento até o final do ano, eu quero casar o ano que vem, eu tenho que fazer teologia. Sabe, os pastores me olham, você é um moleque, você não pode pregar na minha igreja. Você enfrenta problema, todo mundo tem. Você cai, eu tô com uma lesão no joelho, faz 1 ano já. Eu não posso andar, não posso correr, não posso pular. E você não me vê reclamando. Sabe? Problema existenciais, todo mundo tem. Só o fato de viver, nós já temos problemas. Ser cristão não nos dá uma isenção de, não, você não vai sofrer. Não, você vai sofrer. Como crente, como ímpio, como qualquer um sofre. Esse é evangelho, isso é vida, isso é reino. Você quer servir Cristo? Honre Ele por aquilo que Ele não pode te dar, ou pelo menos aquilo que Ele não quer te dar hoje. E se Ele não te der nada ainda, honre-o do mesmo jeito. Se seu coração ainda estiver disposto a honrar a Ele, meu irmão, você vai ser o cara mais abençoado do mundo. Não porque você vai ter as coisas, você vai ter um coração disposto a amá-lo. E não importa o que venha, não importa o que você passe, porque você vai saber que pelo amor você se sujeitou a isso. Ficou nítido que aquela multidão ali não ficou muita gente. Se ficou os 12 ou 70, foi muito. Né? E a gente vê isso. Então a igreja, ela serve o mundo. Ela entrega algo. Sabe? E eu acho que isso tem sido os meus anos. Quando eu penso, às vezes, em voltar para trás, eu falo, Senhor, às vezes eu estou sofrendo tanto, às vezes eu estou abrindo meu coração para vocês, porque, embora a gente detenha conhecimento teológico, isso não nos isenta de sofrer. Embora você saiba coisas que as pessoas da igreja nunca vão ter oportunidade de aprender, porque elas não têm oportunidade de estudar o dia inteiro, de olhar os originais, de ir para as teologias, de ficarem nos seminários, 4 anos de interno aprendendo o que é a Bíblia. Sabe? Embora o que vocês devem saber é que a gente deve guardar isso no coração, servir as pessoas. Você aprende alguma coisa e por essa gratidão você serve as pessoas. Só. Para mim esse é o maior sentido. E é isso que me segura dia a dia. Quando eu olho para a dificuldade, eu olho para o campo e eu falo, preciso aprender o mandarim, eu preciso aprender o espanhol, eu preciso aprender o inglês. Agora eu preciso aprender uma língua indígena, porque se eu quiser pregar para o indígena, eu tenho que aprender a língua dele. Preciso traduzir a Bíblia para a língua dele. Vocês acham que se eu pregar em português eles vão entender alguma coisa? Eu preciso aprender a cultura, eu preciso usar um turbante, eu preciso ir para o deserto de 50 graus, eu preciso me aculturar, como diz os termos teológicos. Então, assim, quando eu vejo essas dificuldades todas, que pelo menos eu me submeti, porque eu sei o que isso é o que Deus quer de mim, não de vocês, de mim. Eu falo, Senhor, acho que vale a pena. Porque você saiu do céu, você rompeu a comunhão com o Pai, e aí você veio à terra, você serviu as pessoas, preparou seus discípulos, foi para a cruz, aí você ressuscitou, aí você mandou o seu Espírito e ainda vive todos os dias conosco. Eu acho que vale a pena. Um Deus que antes de julgar o mundo,
Porque ele poderia matar todo mundo, levar todo mundo para o inferno. Vocês são tudo pecador. Ele poderia. A gente pecou. Adão não pecou? Não. Um Deus faz assim, ó. Ele sai, como o Cléo um dia me falou, ele sai do banco, ele sai de uma posição de julgar, de juiz, simplesmente vai até os guardas e se oferecem como sacrifício. Se entrega. Um Deus que para não matar a humanidade por amor, ele dá um braço para trás assim, ó, e abraça. Eu criei vocês, eu formei vocês. E qual é a nossa resposta a esse amor? É o mesmo da multidão. Nós temos algo. Nós já temos isso. De alguma forma. Você pode orar. Você pode limpar o banheiro da igreja. Você pode falar de Cristo no seu trabalho. Você pode orar por mim, pelos irmãos da igreja, para a pastora. Você pode servir de qualquer maneira. A questão não é como, é como você pode. É o que você tem para dar. A questão não é fazer o que o missionário David quer fazer. Não, é fazer o que Deus deu para você fazer. Como eu disse, Deus não vai cobrar de você o ministério da pastora Sandra. Ele vai cobrar de você o que você tem e o que você não entregou. Então, para mim, essa basicamente era a maior mensagem que me confronta todos os dias. Deus tem bênção? Tem bênção, irmãos. Mas às vezes não da forma que a gente imagina. Deus tem um emprego para você? Ele tem. Deus tem um casamento para você? Tem. Ele tem a conversão do seu marido? Ele tem. Sabe? Mas não são só essas coisas. O evangelho não se resume só em nós. Não está só em nós. Está naquilo que simplesmente nós podemos também dar a Deus. Devolver a Deus pela gratidão. Nunca se esqueçam, graça é graça. Você não consegue a graça pela fidelidade. Você não consegue a graça pelo sacrifício. Você não consegue a graça simplesmente por aquilo que você pode dar. Senão seria barganha. Graça é graça. Ou ele te deu ou ele não te deu. Se ele deu, ele deu. Se ele entregou, ele entregou. Não há meio termo. Quando eu penso num problema, às vezes em casa eu falo, Senhor, o que eu vou fazer isso? Acho que eu vou orar mais. Deus fala, você está esquecendo de uma coisa. O que você faz não pode mudar a minha atitude. Eu sou Deus, eu sou Senhor. Eu sei o que é melhor para você. Deus é Senhor das nossas vidas, Ele não é um servo. Você não chega para Deus e fala assim, olha, quero que isso aconteça, te pago 20 moedas e 30 orações. Não, não é assim. Deus é soberano. E Ele sabe o que é melhor para o seu coração. Deus só não vai entregar para você, irmão, ou que vai te levar para fora, ou que vai te corromper. Porque fora isso, eu pergunto, qual é o pai que não tem prazer em dar o melhor para o filho? Se ele já deu a vida, se ele já entregou a própria vida, se ele já entregou tudo, que é te dar algumas coisas. Só que o ruim é quando nós atentamos só para essas coisas, esquecemos o que Deus tem. Eu quero orar por vocês, se coloquem de pé. Algumas coisas ressaltou o coração de vocês, a mente de vocês. Se Cristo não falar com vocês, simplesmente só que é só palavra, saliva. Eu sei que Cristo falou o coração de vocês de uma forma diferente. Pai, eu simplesmente entrego, Senhor, a tua igreja, o que foi entregue a mim. Não o conhecimento, o amor, a graça, a misericórdia. Senhor, os anos diante da tua presença, Senhor. Os dias que eu sofri, mas todos os dias, Senhor, que eu pensei em desistir, o Senhor me abraçou, o Senhor estava ali, o Senhor sempre me segurou pela mão. Todo o tempo, Senhor, não me deixando desfalecer. Assim como o teu povo, assim como a tua igreja. Eu não sei o que o teu povo queria ouvir, mas eu sei o que eles precisam ouvir. E é o evangelho, é o teu amor, é a graça. É a motivação pelo qual nós ainda continuamos aqui. É a motivação pelo qual Caleb chegou até a terra. É a motivação pelo qual a tua igreja vai ir ao céu, Senhor. Por amor a ti, Deus. Reconhecer em ti a graça, Senhor. E sermos gratos a ti. Muito obrigado. Senhor, trabalha no coração do teu povo, na mente deles, tira o cansaço, Senhor. Muitas lutas o teu povo tem enfrentado nas suas casas, Senhor. Mas, Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa limpar o coração deles. Que a tua palavra possa ser a estrutura. Que a tua palavra possa ser aquilo, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, dá o crescimento
para que eles adquiram, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, o conhecimento, Senhor, a maturidade, a experiência para vencer essas coisas. Porque essas coisas não são o maior empecilho, Deus. Deus, eu te agradeço, Senhor. Leva o Teu povo em paz. E assim eu entrego, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, o ministério. Eu sou grato a Ti por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.